Qual que é a E idade dele, da criança? hoje, A hoje ele idade? está com 6 anos. 6 anos. Hoje ele está com 6 anos. Ah, É uma criança, graças a Deus, a gente está conseguindo cuidar nós dois juntos. Né? A gente teve apoio de pessoas que a gente nunca imaginaria. Nós dois juntos conseguimos encontrar em Deus, né? Como criar nosso então, filho. deixa eu te perguntar, você era cristã nessa época ou não? Eu tinha desviado. Aham, Eu tinha saído da igreja com 17 anos. Né? Por entendi. causa E de amizades mesmo que fui, sabe? o que que você poderia dizer então para as moças, né, sobretudo as adolescentes, e talvez também para os meninos adolescentes, né? O que que você poderia dizer a partir da experiência que você teve, né, para evitar uma gravidez fora de um contexto de casamento? Imagina que você estivesse dizendo isso para o seu filho, vamos dizer assim, quando ele estivesse na idade adolescente. O que que você poderia dizer? Eu poderia dizer para ele, né, que primeiro para a gente colocar tudo na mão de Deus, que o nosso tempo não é tempo de Deus, que não é para fazer uma coisa na curiosidade, porque vem consequências que não tem como a gente voltar atrás. E de buscar, não em colegas, em amigos, porque pessoas assim só vão te influenciar a fazer coisa que você não quer. Mas conversar muito com os pais da gente, com pessoas que possam estar fortalecendo a gente. E se guardar, porque não era meu sonho. Então, é uma coisa que foi interrompida, que é pra gente guardar em Deus. Então, se depois a gente ter um lar estruturado, pra gente ter um filho, hoje em dia é muito difícil. Então, que pra gente cuidar e procurar sempre estar junto com Deus, sempre Sim. estar estruturado agora junto com Deus, que isso não engravidar, ser mãe solteira, que na época eu nem era casada, né? Que primeiro a gente casa, né? Ter uma pessoa legal para poder cuidar. E para cuidar da gente e para cuidar dos filhos da gente. Ok, Porque vocês é querem? difícil. Parece que o Maurício tem uma pergunta para você, que só um instante. Patrícia, bom dia. Bom dia. Patrícia, você disse que para as pessoas não procurar realmente esses conselhos em até mesmo adolescentes, até mesmo jovens da mesma idade, porque às vezes o conselho não vai ser muito edificante porque está vivendo o mesmo momento que você. Você acha que se naquela época você tivesse tido um pastor que te acompanhasse, ou até mesmo um conselheiro forte ali para dizer, olha filha, não é assim, faz diferente, seria diferente na sua vida, Patrícia? Com certeza. Você indicaria hoje as pessoas assim realmente não se desviar dos caminhos do Senhor, buscar aconselhamento pastoral, buscar conselho quando essas situações chegam à nossa vida? Você aconselharia isso, Patrícia? Aconselharia, com certeza. Ok, Se eu Patrícia, tivesse uma estrutura assim, eu não tinha. tá certo. A gente queria agradecer muito a sua participação, viu? O seu exemplo foi bastante relevante aqui para o nosso assunto. Que Deus continue abençoando você, seu filho, viu? E possa dar a vocês a oportunidade de refazer os sonhos, tá bom? Muito obrigada. Eu queria perguntar para o Bruno, e quando uma gravidez acontece, por exemplo, com alguém que está na igreja, né? Porque a igreja não está isenta disso. Por mais que o pastor ensine no púlpito, por mais que os pais ensinem os caminhos, né? Como é que a gente lida com isso quando acontece lá com alguém que você fala, poxa vida, eu investi tanto nessa pessoa, deve dar um baque Nós muito já forte. tivemos alguns casos de adolescentes que engravidaram, né? E assim, é bem complicado, né? De qualquer forma é complicado, seja na igreja ou não, é bem complicado. Mas a igreja, ela tem que ser inclusiva, né? E nesse momento, a pessoa ela precisa, claro, ter a consciência de que ela errou, de que o que aconteceu foi um erro, a vida sexual antes do casamento, mas é importante também a gente ter também esse momento onde a gente vai abraçar esse adolescente, aproximar dele nesse momento difícil. Mas existem outras coisas que eu acho que são relevantes, que às vezes a gente esquece, que é a questão do pai. A gente precisa trazer o pai adolescente, que normalmente eu tenho um dado aqui interessante que diz que metade dos casos de adolescente, aqui nesse dado aqui,
eu tenho um dado de 1 milhão de adolescentes que ficam grávidos no Brasil, né? Mas 500 mil os pais são adolescentes também. Então é interessante também trazer esse pai, por quê? Porque muitas vezes a adolescente é amparada... Eu não entendi, os pais são adolescentes? Os pais têm uma mentalidade O garoto adolescente? que é o pai que é O adolescente garoto também. é adolescente. Ah, entendi. Às vezes a gente preocupa muito com A menina que tem um mas esquece filho do pai. isenta o pai dessa Isso. responsabilidade que ele também... Não, você está falando do pai, do casal. rapaz Do que garoto. engravidou a menina. Ah, Não, o porque eu estou rapaz. pensando aqui no pai da adolescente. Não. Do pai que engravidou a menina. Então, o que acontece? Eu acho que é necessário a gente pensar nos dois e não em um só, né? De trazê-lo também para perto. Os dois adolescentes, a menina e o menino. Isso, né? trazê-lo para perto, conversar, orientar, mostrar o que vai acontecer a partir de agora, o que tem, a importância dele no cuidado do filho. Isso. Isso é importante Essa também. consequência, né, mesmo do Exatamente. ato. E às importante. vezes os pais eles cometem um outro erro, que é obrigar dois adolescentes a ir morarem juntos com o bebê. Exato. A casar, né? Né? Que obriga a casar. Isso é a mínima estrutura. Bota um menino de 15 e uma menina de 14 morando junto. Quer dizer, tem gente que faz isso, né? Tem um caso de uma... Hoje ela é jovem, ela engravidou, eles já estavam no fim da adolescência, e a menina hoje já está com 5 anos e eles casaram recentemente. Mas por quê? Porque eles tiveram essa consciência de que precisavam ainda de ter essa cabeça e se preparar para que pudessem casar e aí sim caminhar. Então, a gente trabalha assim, a gente trabalha pensando nos dois, a gente conversa, se aproxima, mostra a questão do cuidado com a criança, precisa de ter isso mesmo. Então, assim, é um processo que é lento e que é necessário a igreja como um todo abraçar, porque não adianta só os pastores, porque esse adolescente, ele volta para o convívio dos outros e ele sabe que ela está grávida, e isso é até relevante para a gente chamar esse assunto. Mas vocês não acham que a igreja não está preparada para isso? A igreja ainda vive uma questão muito cheia de tabu com relação à questão sexual. E não, Você- diversas questões Falar sobre polêmicas, sexo mas na igreja sexual, hoje então, Jean, até lembrei de um caso aqui, eu ia falar justamente sobre essa questão do tabu. Eu não nasci num lar cristão, mas graças a Deus eu tive uma formação assim, posso considerar com princípios cristãos. Aham. Meus pais eram espíritas, se converteram posteriormente, mas eu tive uma criação com todos esses princípios. Eu me lembro, quando eu estava entrando na adolescência, meus pais sentaram na mesa comigo e com meus irmãos e começaram a ler um livro feito para criança sobre sexo. Então, isso para mim foi tão importante que eu cresci, na minha cabeça eu cresci com a ideia do sexo como uma coisa divina, como uma coisa, poxa, se meus pais estão chegando para falar disso comigo é porque é algo realmente muito sério, né? Então eu acredito que se os pais não falarem, os outros lá de fora vão falar. E de uma outra maneira completamente distorcida. Então eu acho muito importante isso também, não só a igreja, mas os pais terem essa consciência de que eles podem falar com a criança, porque muitos pais têm a ideia o seguinte, eu vou falar disso com meu pai, com meus filhos, e eu vou estimulá-los a querer conhecer. E é muito pelo contrário, porque a curiosidade acaba fazendo com que esses adolescentes procurem lá fora. Na E verdade, nesse período tem essa curiosidade. Exatamente. Porque está despertando natural, o né? corpo, Claro. o próprio hormônio, E os pais a própria precisam transformação conversar sobre física, isso. o biofísico aí nessa época, ele é real, as pessoas não podem ignorar isso. O psíquico, o biológico, ele está realmente emergindo e vamos falar dessa diferença, Deixa eu até vamos falar somar a dessas pergunta dúvidas. da Luciana, perguntando até a afirmação dela e perguntar algo a você também, doutora. A gente vê um tempo onde a mídia bate o sexo como a coisa mais normal da face da Terra. Eu lembro anteriormente das propagandas de cigarro, onde as pessoas pareciam com cigarro fumando, nos Como cavalos. sendo algo ligado ao esporte, à saúde, à Exatamente. vitalidade. E eu vejo que hoje o sexo, sem nenhum tipo de compromisso, de respeito e se lá dizer, até mesmo espiritualidade, a questão divina, onde nós respeitamos os padrões e os princípios cristãos, não se existe isso mais. Aliás, se existe, mas a mídia não tem colocado, eu digo mídia, a mídia secular, novela, até mesmo jogador de futebol, tudo é a coisa mais normal do mundo. Tive um filho, que bom. Você acha, doutora, que isso não tem afetado diretamente
o conceito institucional da criança, quando ela cresce já com a cabeça dela, Com certeza. sobre a informação do que é sexo, o que é fazer filho, Te o dá que é um se relacionar. caso real, inclusive, de uma paciente minha, que eu não vou citar o nome, é claro, mas é uma adolescente, que ela virou, eu conversando com ela a respeito de sexo, dentro da consulta, falando, explicando a respeito de sexo, mas doutora, sexo é normal. Assim, para adolescente é normal. Eu falei assim, normal para quem? Aonde que você viu isso? Na televisão, na internet, em todo lugar. Isso é o normal. Eu falei assim, quem te falou que esse normal lá fora, ele é o real? Isso é um fictício. Isso é uma coisa que não diz respeito ao que é realmente estruturante para o ser humano. O normal nessa época é você começar a se descobrir e não descobrir o outro. O normal nessa época é você começar a saber quem que você é e não como que o outro é. Saber os seus normal, limites, né? O normal nessa época é você começar a perguntar para o outro quais são suas dúvidas e tirar respostas, encontrar respostas para muitos questionamentos com alguém que realmente possa te dar conhecimento e direcionamento. Claro, porque a não o mídia está contrário. aí. Então, por isso eu insisto na questão. Os pais têm que chegar antes da mídia para esclarecer e falar sobre sexo como sendo uma coisa que Deus fez, uma coisa que Deus se agrada, mas dentro do casamento. E ensinar para ele a pensar de uma maneira a confrontar aquilo que ele está vendo. Porque não adianta eu pensar para o meu filho, não adianta eu agir para o meu filho, não adianta eu fazer para o meu filho. Eu tenho que fazer ele realmente saber reagir a esse mercado, a esse meio, a essa televisão, a esse mundo que está realmente direcionando ele para um abismo. E ele vai falar assim, não, eu não quero. Esse negócio que ela está falando, e você também falou, é muito importante, porque hoje a gente vive uma terceirização da educação, né? Exato. Os pais fogem desse tipo de conversa que deve acontecer na mesa. Tem que Exatamente, acontecer. Nesses momentos importantes. E não que a igreja ela deve se isentar de conversar sobre esses assuntos. Eu sou pastor lá dos adolescentes, a gente conversa sobre esses assuntos direto. Aliás, eu queria até citar aqui, escrevi um livro recentemente, eu estava vendo o seu livro aqui, Capa é linda, A viu? Arte de Liderar Adolescentes, né? A arte de Ou liderar é arte adolescentes. mesmo, viu? Tem que ser uma arte. Passos para um ministério com Eu adolescentes. achei a capa maravilhosa, É interessante. porque a capa traduziu exatamente isso. Está construindo o adolescente aqui. Mas é interessante frisar que esse livro não é só para líderes de ministério de adolescentes. Também pais podem ler esse certeza, livro, né? com E é certeza. interessante, assim, fez uma coisa bem desenhada. Vamos mostrar aqui. Dá para mostrar aqui, por favor, Edivaldo? Olha só as figuras que tem dentro do livro, todo desenhado, colorido, né? Do jeito que a gente pode até chamar, pode chamar os adolescentes, né? Até o adolescente pode ler isso aqui também, que vai ser... Foi um adolescente que desenhou. É mesmo? Que bacana. Legal. Bom, Então, assim, finaliza, só- deixa suas considerações finais e já deixa também o seu contato, onde o pessoal acha o seu livro, encontra o seu livro. Também, doutora Carla, seus contatos também depois, porque a gente está chegando ao final do nosso bate-papo. Já que você falou do livro, deixa eu falar do livro, depois eu fecho, então. Então, o livro, se as pessoas quiserem comprar, pode ter na Seara, da Igreja Batista Lagoinha. Também pode acessar num blog que tem também a venda do livro, que chama nopapocabeça.blogspot.com, que também tem o acesso desse livro, né? nopapocabeça.blogspot.com. Mas eu queria concluir dizendo, reforçando isso. A família precisa de conversar sobre esses assuntos. É claro que a gravidez na adolescência não é necessariamente só por causa da desinformação, da falta de informação da família. Existem outros motivos também da gravidez na adolescência, né? E que a gente poderia aqui ficar discutindo horas e horas sobre esse assunto. Mas eu acho que é relevante para um adolescente que está vendo pensar que existem consequências sérias na gravidez da adolescência. O corpo do adolescente não está preparado para... Nem corpo, nem a mente, né? O corpo, nem a mente. Existe uma série de questões que ele não está preparado, isso é fato. Outra coisa interessante que eu gostaria de reforçar e também fechar, é com relação à prevenção. Para esse adolescente que não está vendo e para o pai que tem um adolescente dentro de casa. Procurar conversar sempre sobre esses assuntos, né? Infelizmente, os adolescentes, eles não têm essa ideia de que o futuro, a ideia do futuro, eles não pensam muito nessa questão da consequência do futuro. Então, é importante trazer sempre para a realidade fatos, igual a gente fez aqui. Pegou um fato que está acontecendo hoje, trazer discussão. Olha, tá vendo? Está acontecendo isso hoje.
consequência vamos disso é isso, discutir isso, isso, aquilo. porque ele está vendo de algo real. Ele não vai entender que se ele tiver uma vida sexual e tiver vivendo... Não entende muito situação hipotética, né? Nossos Não, pensamentos são feitos de imagens. Nós temos que pegar imagens para que realmente possamos compreender Então- e direcionar alguma coisa, né? Então, pegando alguma coisa clara, real, a pessoa consegue dimensionar para onde que ela está indo, qualquer consequência. Então,